É, peraí, Sim, eu estou gravando, tá, Ricardo? beleza. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É, agradecer, primeiro de tudo, a Santa Úrsula e a Hudson pelo convite, né? É sempre um prazer falar com vocês. E quando o Hudson me convidou e me pediu para escolher um texto do Freud, eu não tive a menor dúvida de qual seria esse texto para falar com vocês, tá? É o texto Para Introduzir o Narcisismo, de 1914, certo? E por que que eu escolhi ele? Porque a proposta era justamente dar uma aula explicando o texto, né? E ele foi o primeiro texto do Freud que eu li por inteiro, né? Quando eu comecei a estudar psicanálise, a primeira coisa do Freud que eu li foi o capítulo 7 da interpretação de sonhos. Foi aí que eu vi que o Freud não era tão difícil de ser lido, que não era tão desafiador aprender o Freud. E depois eu li o texto do Narcisismo, e esse texto me conquistou muito, né? E de lá para cá eu reli ele por algumas vezes, em cursos, em aulas que eu dou, né? E, enfim, não tive qualquer dúvida em relação ao texto a ser escolhido, tá? Bom, esse texto, para introduzir o narcisismo, em algumas traduções tá sobre o narcisismo, uma introdução. Eu acho que também com a câmera ligada, tá? Com o microfone ligado, tá? É, em algumas edições está sobre o narcisismo, uma introdução, mas o mais correto do alemão é para introduzir o narcisismo, né? É um texto onde o Freud vai introduzir o narcisismo na teoria da sexualidade infantil, tá certo? Ele é um texto que ele pode ser considerado um sucessor de outro texto importantíssimo, escrito em 1905, chamado Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, certo? E ele pode ser considerado um antecessor de dois textos super importantes. O primeiro, um texto que está sendo super comentado nos momentos atuais, que é o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, e também O Eu e o Isso, de 1923. De modo que esse texto, para introduzir o narcisismo, ele tem tanto um texto antecessor, né, que a gente precisa falar um pouco dele, sobre esse texto que antecede a ele, para a gente entender qual é a questão no texto sobre o narcisismo, quanto também a gente vai falar um pouco sobre os desenvolvimentos, os destinos que esse texto importante trouxe para o pensamento freudiano. Não apenas para o pensamento freudiano, mas para o pensamento psicanalítico em geral, porque ele é o texto que marca a briga entre o Freud e o Jung, certo? Ele é um texto que o Freud vai
abrir, no qual ele vai continuar uma polêmica com Jung, já aberta em A História do Movimento Psicanalítico, tá? E ele é um texto escrito exatamente no mesmo ano ao texto no qual houve o rompimento de fato teórico, que é o texto sobre o caso clínico O Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos só foi publicado em 1918, mas ele foi escrito junto desse texto sobre o narcisismo, certo? Ele é um texto dividido em 3 partes. A primeira parte, sem dúvida, é como um todo, a parte que ficou mais conhecida na história do pensamento freudiano, na história do pensamento psicanalítico, que é a parte do texto na qual o Freud vai explicar o que é narcisismo, falar da diferença entre narcisismo e autoerotismo, trazer a questão da balança libidinal e, sobretudo, abrir a polêmica com o Jung. Certo? Na segunda parte, o Freud vai falar um pouco sobre alguns dos fatores que levaram ele a postular a existência de um narcisismo, como, por exemplo, a questão da megalomania, a questão da megalomania, não, da hipocondria, megalomania na primeira parte, a questão da hipocondria, a questão da doença orgânica e, sobretudo, a questão da vida amorosa dos sujeitos. Todas essas questões a gente vai trabalhar na aula de hoje. E é particularmente o último parágrafo dessa segunda parte o que eu considero o mais importante no texto sobre o narcisismo, tá? Que é o texto no qual o Freud vai falar sobre a constituição do narcisismo a partir da idealização das figuras parentais. Parágrafo esse que vai ser desenvolvido pelo Lacan em vários momentos da obra dele, e inclusive assumir um lugar de núcleo básico mesmo da constituição da subjetividade na obra lacaniana. E, por fim, a terceira parte, tida como a mais confusa, por causa de um suposto erro de tradução, outras pessoas falam que não é um erro de tradução, mas foi uma certa confusão conceitual do Freud, que é o momento do texto no qual ele traz essa distinção difícil de ser aprendida entre eu ideal e ideal do eu. Certo? A gente vai ver tudo isso em detalhes na aula de hoje, todas essas 3 partes, tá? Primeiro de tudo, circunscrevendo esse texto do narcisismo na obra do Freud, tá? Como eu falei para vocês, esse é um texto que ele pode ser considerado um sucessor dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Texto esse de 1905, tá? No qual o Freud vai postular o conceito de sexualidade infantil. Texto esse no qual o Freud vai abrir uma polêmica impressionante ao postular, junto de outros médicos da época, que as crianças possuem uma sexualidade. E texto esse no qual o Freud vai esmiuçar como se manifesta a sexualidade infantil. Basicamente, em linhas gerais, como é que a sexualidade infantil se manifesta? A partir do que ele chama autoerotismo, ou seja, um estado da sexualidade infantil no qual todo prazer sexual, todas as motivações sexuais, todos os desejos sexuais são satisfeitos no próprio corpo da criança. A criança
todo mundo sabe, não reconhece o outro, os outros, enquanto objetos propriamente sexuais e fazem a sua sexualidade ser satisfeita no próprio corpo. E quando Freud fala que a sexualidade da criança é autoerótica, ele não está querendo dizer apenas que a sexualidade da criança é satisfeita no próprio corpo. Ele está querendo dizer que o que predomina entre as crianças, na mais tenra infância, é o que ele chama de prazer de órgão. Ou seja, a criança vivencia o corpo dela como um corpo propriamente despedaçado. A criança ainda não tem a vivência e a experiência de sentir, de representar, de imaginar o seu corpo como unificado, certo? E nesse estado mais remoto possível da sexualidade infantil, o que predomina é o prazer de cada zona erógena, independente da outra. Tá? Há o prazer dos lábios, por exemplo, um lábio beijando o outro, uma sensação prazerosa e que a criança fica horas e horas sentindo esse prazer de órgão, tá? Há o prazer no qual a criança sente os excrementos, as fezes, estimulando o esfíncter anal, certo? Dentre vários outros prazeres, todos eles vivenciados num corpo enquanto despedaçado. A criança autoerótica vivencia o seu corpo como despedaçado. Ela ainda não tem uma concepção unificada de si mesma. Certo? E quando o Freud escreve esse texto para introduzir o narcisismo, é justamente para introduzir o narcisismo na teoria dele da sexualidade infantil. Ou seja, chega uma hora em que a criança finalmente vivencia o seu corpo como unificado, passa a se representar eu, enquanto possuindo um eu, ela também vai poder reconhecer o outro como alguém externo e vai ter toda a sua sexualidade voltada para si própria, mas agora em um corpo unificado. Por exemplo, a criança, durante o autoerotismo, ela ainda não se vivencia enquanto um eu. O que é um eu? Tá? Eu é um pronome pessoal reto, tá? É mal traduzido na língua portuguesa por ego, tá? Que fica uma coisa por demais carregada de abstrações, tá? A tradução correta é eu. O que é eu? Eu é um pronome pessoal reto e corresponde ao modo como eu me represento, ao modo como eu me imagino. O eu corresponde à imagem que eu tenho de mim mesmo. Eu sou Ricardo, eu sou branquinho, eu sou careca, eu tenho olhos claros, eu sou professor, eu sou psicanalista. Tudo isso corresponde ao meu eu, certo? E é justamente essa concepção de eu
que a criança não possui durante o autoerotismo e que só vai possuir com o narcisismo. Por exemplo, uma criança na fase autoerótica, fase é um termo horrível, uma criança durante uma organização autoerótica, ela fala assim, eu tenho 3 irmãos, o João, o Pedro e eu. Né? Quando a criança fala, eu tenho 3 irmãos, o João, o Pedro e eu, isso significa que ela não tem um eu formado, a partir dela, apesar dela falar esse pronome pessoal reto, mas ela não tem um eu que faça ela uma concepção de eu, uma concepção de si, que faça ela se separar das outras crianças. Esse foi um exemplo dado pelo Lacan nos seminários 2 e 11 em outros contextos, tá? Mas serve também para a gente falar dessa criança autoerótica. Uma criança autoerótica, quando está no colégio, aí a amiguinha dela cai no chão, ela chora. Tá? Porque ela pode se vivenciar como se ela própria tivesse caído, já que ela não tem um eu formado e, consequentemente, não se diferencia das outras crianças. Não há um limite entre ela e as outras crianças. Então, o texto, para introduzir o narcisismo, é justamente para falar desse momento no qual a criança passa a se vivenciar enquanto dotada de um eu, enquanto dotada de uma representação de si, de uma imagem de si, representação de si essa, imagem de si essa, que aí está a grande inovação freudiana. Necessariamente vai ser investida de libido. O nosso eu, essa imagem que nós temos de nós mesmos, essa representação que nós fazemos de nós mesmos, ela é necessariamente libidinosa. Ela é necessariamente sexualizada. De modo que esse, para mim, é o aspecto mais importante do texto. O narcisismo é algo que, apesar de se constituir na infância, ele se configura como um estado, como uma organização que a gente jamais vai abandonar ao longo da nossa vida. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo da aula, com base no texto do Freud. Tá? O termo narcisismo já era um termo usado pelos psiquiatras da época, pelos neurologistas da época, certo? E ele dizia respeito a essas pessoas que são muito voltadas para si próprias. Só que, claro, em alguma concepção patológica do termo, certo? Há pessoas que se satisfazem consigo próprias, há pessoas que se acham o centro do mundo, há pessoas que se acham extremamente importantes, certo? E psiquiatras e neurologistas cunharam essas manifestações dessas pessoas como narcisistas. A referência é a lenda grega do Narciso, né, que era um rapaz muito bonito que ficava admirando a sua beleza nas águas do rio, até que de tanto se admirar ele vai, tenta pegar a si próprio e morre afogado dentro do lago que ele se olhava. Tá? E o Freud vai falar que todos nós somos narcisistas. O narcisismo ele não é um estado patológico como psiquiatras e neurologistas imaginavam. Todos nós, quando crianças, experimentamos
essa condição narcisista, obtivemos um prazer surreal com ela e nos recusamos a abandoná-la até o fim dos nossos dias. Certo? Então, para a gente entender como é que o narcisismo se institui durante a infância, é necessário que a gente entenda como é que o eu se constitui, já que a criança não nasce com um eu formado. Tá? Ela constrói ao longo da infância essa concepção de si, essa imagem de si, essa representação de si, a partir do contato com o mundo adulto. Graças aos pais que, enquanto estão dando banho na criança, falam com a criança. Estou ensaboando a testa do bebê, estou ensaboando a bochecha do bebê, olha que pescoço do bebê bonitinho, olha o peito do bebê, o braço do bebê. O outro vai nomeando. O adulto que cuida da criança vai nomeando as partes do corpo dela enquanto interligadas, né? Enquanto unificadas entre si, certo? E aos poucos essa vivência autoerótica de um corpo despedaçado vai cedendo lugar para essa vivência de um corpo unificado. A criança vai para o colégio e ouve uma série de atividades musicais, como cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé, né? E todas as crianças são colocadas de frente para um espelho para dançar essa música e vivenciar-se enquanto possuindo um cabelo, uma cabeça, um ombro, um joelho, um pé. Cabelo foi ato falho, tá? Uma cabeça, um ombro, um joelho, um pé, né? E com essa ajuda crucial do mundo adulto, né? Um eu vai se formando. Só que esse eu, assim que ele é formado, ele é constituído enquanto propriamente idealizado. E é daí que surge o narcisismo. É isso que faz advir o narcisismo. E aí a gente entra, tá? Vou falar da primeira parte depois, claro, mas aí a gente entra nesse último parágrafo da segunda parte do texto, que eu qualifiquei como a parte mais importante do texto, tá? Que é a parte na qual o Freud vai situar a criança enquanto um refúgio para o narcisismo perdido dos pais. Ou seja, pais, mães, são aqueles sujeitos admoestados pela vida, maltratados pela vida, que tiveram que abandonar uma série de projetos, seja por frustração, seja por falta de tempo, seja por falta de dinheiro, que foram acumulando uma decepção atrás da outra ao longo da vida. E quando esse pai, quando essa mãe tem um filho, eles vão imaginar que essa criança vai conseguir realizar tudo
todas as pretensões que eles, pais, tiveram que abandonar ao longo da vida. Então, uma mãe que, por exemplo, acorda no meio da madrugada, olha para o lado e vê um cara nojento roncando do lado dela, que ela não ama mais de jeito nenhum, ela fala: minha filha vai se casar com um príncipe, né? Um pai, uma mãe que teve que abandonar os estudos em prol do trabalho, quando tem um filho, fala: vai ser médico. E é justamente a partir dessas projeções dos pais no filho que o filho passa não apenas a possuir um eu, uma representação complexa de si, uma imagem de si, como também ele vai vivenciar essa imagem como necessariamente idealizada. A criança é colocada pelos pais como o verdadeiro centro das atenções, como o verdadeiro centro do mundo, como aquele que vai ter necessariamente todas as suas vontades atendidas, como aquele que vai ter por dia 185 fotos publicadas no Instagram. E isso se você for amiga só do pai ou da mãe, porque se for amiga dos dois, vai ser 185 vezes 2 registros diários, tá? Da criança no Instagram, tá? O verdadeiro centro das atenções. O que a criança desejar, os pais vão atender, porque nada pode faltar a ela, já que tudo faltou a gente. Sonhos dourados. Vai ser um grande herói para satisfazer o pai. Vai ser uma princesa para satisfazer a mãe. Vai ser médico. E quando daqui a 20, 25 anos essa criança se torna médico, o pai vai estar lá no auditório assistindo a formatura aos prantos, como se fosse ele que estivesse se formando em medicina. Porque justamente a função do filho é realizar aquilo que faltou aos pais. O Freud pega de brincadeira uma música inglesa, uma cantiga infantil inglesa chamada His Majesty the Baby, né, para dizer que a criança é situada no universo fantasístico dos pais como His Majesty the Baby, Sua Majestade o bebê, o reizinho da casa, o centro das atenções. Então, é isso que é o narcisismo. É essa a proposta do Freud nesse texto. Introduzir o narcisismo na sexualidade infantil e falar que e marcar que para além de um autoerotismo, chega uma hora que a criança, ainda sem ter objetos, ainda sem perceber objetos enquanto sexualizados, ainda vai manter a sexualidade em si mesma, só que vivenciando-se agora como um corpo, como um eu inteiro e unificado. Esse narcisismo, desfrutado na infância, o Freud vai chamar de narcisismo primário.
certo? O narcisismo primário corresponde a esse narcisismo desfrutado na infância. Tá? E a esse narcisismo primário, o Freud vai corresponder uma imagem do eu que ele vai chamar de eu ideal. O que é o eu ideal, portanto? É essa imagem idealizada que nós temos de nós mesmos e que foi constituída na nossa infância pelo discurso apaixonado e isento de crítica dos nossos pais. O eu ideal é uma imagem. Vamos prestar atenção nisso, porque daqui a pouco isso vai ser importante lá na frente. Tá? O eu ideal é uma imagem idealizada. Tá? Bom, o que acontece com esse narcisismo infantil? O Freud vai falar, é condenado a desaparecer. Por quê? Porque os mesmos pais que outrora tanto estimularam esse narcisismo vão mais cedo ou mais tarde perceber as consequências insuportáveis de uma criança que se acha o centro do mundo e onipotente e que reivindica tudo para si. Então, os mesmos pais que no primeiro momento estimularam o narcisismo, logo, logo vão perceber a cilada que eles se meteram e vão colocar sérios limites à criança. Então, a tendência é que, aos poucos, esse narcisismo infantil seja abandonado, tá? E a criança passe finalmente a investir não mais em si, mas em objetos de amor. Aqueles outros que eram até então indiferentes do ponto de vista da satisfação sexual vão passar a ter uma importância agora. E a criança vai se apaixonar, a criança vai odiar, a criança vai experimentar todas as dores e todas as delícias do amor, da paixão pelas pessoas e coisas do mundo. Só que não. Por quê? É um outro momento lindo do texto, no qual o Freud vai falar da dificuldade que a gente tem de abandonar um prazer que a gente um dia desfrutou. A coisa mais terrível para a gente é abandonar um prazer que um dia a gente teve. Então, se é fato que a criança e, posteriormente, o jovem, o adulto, o velho, passe a amar outros objetos que não ele, também é verdade que nós, e todos nós, vamos fazer o sacrifício que for para manter esse nosso narcisismo vivo. No sentido de que há necessariamente em todos nós uma recusa incisiva da gente abandonar o nosso
narcisismo. Por mais que a gente passe a investir em objetos de amor que não a gente. Então, esse abandono do narcisismo, ele é relativo, porque, de fato, nós adultos, tá? Não reivindicamos todo o prazer do mundo para a gente, o melhor, na melhor das hipóteses, tá? A gente não chora, bate a perna quando a gente é contrariado, mas não. A gente chora e bate a perna quando a gente é contrariado. A gente reivindica todos os prazeres do mundo para a gente, tá? Esse processo de abandono do narcisismo é necessariamente falho, de modo que a gente abandona o nosso narcisismo, a gente aceita abandonar o nosso narcisismo, mas ao mesmo tempo a gente vai se empenhar nas maiores tentativas, nos maiores projetos de resgate do narcisismo. Uma das formas de nós, adolescentes, jovens, adultos, idosos, resgatar parte do nosso narcisismo é através da condição de ser amado. E esse é um dos momentos mais bonitos do texto. O que é que o Freud vai falar? O Freud vai falar que todo estado de apaixonamento envolve necessariamente uma perda do narcisismo, de modo que o sujeito apaixonado, ele pensa demais no objeto, ele se dedica demais ao objeto e muito pouco a si próprio. Certo? Vai chegar um momento do texto no qual ele vai falar, vai lançar a ideia de uma balança libidinal. Uma balança com dois lados, né? Num lado, ele coloca os investimentos narcisistas, no outro, ele coloca os investimentos no objeto, né? E vai falar assim: quando a gente se apaixona, o lado dos objetos fica mais pesado, porque a gente sacrifica todo o nosso narcisismo em prol do amor objetal. Porém, quando a gente é amado, quando a gente é correspondido, a balança volta a tender a um certo equilíbrio. Porque quando a gente é amado, a gente tem uma parte do nosso narcisismo recuperado. Lembrando que o Freud também é muito pessimista em falar de um equilíbrio dessa balança, tá? De modo que as relações amorosas, elas são propriamente desequilibradas, tá? A nível de balança e a qualquer outro nível possível, né? A gente nunca é amado com a mesma intensidade que a gente ama, a gente nunca ama com a mesma intensidade com a qual a gente é amado, de modo que vai haver sempre um desequilíbrio que gera sofrimento. Tá? É, e que, por exemplo, essa balança, ele fala, por exemplo, nos delírios de fim do mundo, tá? Que eram delírios muito comuns naquela época, delírios de esquizofrênicos a respeito do fim do mundo. O mundo vai acabar amanhã, vai acabar amanhã, vai acabar amanhã. Por que que eles falam que o mundo vai acabar amanhã? Por conta do narcisismo deles. O narcisismo deles é tão exacerbado que o mundo se torna desimportante. Tá?
Então, entre esse desequilíbrio total existente nos delírios do fim do mundo e esse desequilíbrio total existente numa relação de apaixonamento platônico à 10ª, 20ª potência, tá? Todas as balanças libidinais tendem a um desequilíbrio relativo, sem nunca atingirem um equilíbrio. E a gente, quando é amado, a gente consegue resgatar parte do nosso narcisismo. Esse narcisismo, oriundo do estado de ser amado, da condição de ser amado, o Freud vai chamar de narcisismo secundário. Justamente para diferenciar do narcisismo primário, característico da infância. Ora, o narcisismo secundário é aquele narcisismo que se dá em meio a investimentos libidinais, né? O Freud vai colocar vai representar a nossa libido como sendo os pseudópodos de uma ameba, que voltam para perto de si, e que vão, e que vêm, e que vão, e que vêm. Eu amo, eu sou amado, eu amo, eu sou amado, eu amo, eu sou amado, né? E esse narcisismo secundário corresponde justamente ao retorno dos investimentos sexuais ao eu, depois de ter havido um investimento objetal forte. Tá? E fica muito clara também a diferença entre um narcisismo secundário característico de ser amado e um narcisismo primário, no qual a criança está jogando tudo para o alto, destruindo a casa inteira e os pais estão batendo palma e falando que lindo. Tá? Então, ele é secundário por esses dois motivos. Primeiro, por ele ser posterior ou concomitante ao investimento nos objetos. E segundo, por ele ser completamente diferente do narcisismo desfrutado na infância. Certo? Uma outra maneira de resgatar o nosso narcisismo, uma das mais comuns, e aí a gente entra naquele parágrafo polêmico, é através, o Freud vai falar, da realização do que ele conceitua como sendo ideal do eu. O parágrafo é confuso, certo? Esse parágrafo vai ter que esperar uns 50, 60 anos para o Daniel Lagache e o Lacan explicitarem esse parágrafo, esclarecerem esse parágrafo. E quando eu falo que o Lacan esclarece alguma coisa, é meio perigoso, mas de fato esse parágrafo é o Lacan quem esclarece no seminário 1, tá? Junto do Daniel Lagache. Nesse parágrafo, Freud vai falar que uma das maneiras de resgate desse narcisismo se dá em meio à realização do que ele chama de ideal do eu. O que é o ideal do eu? O ideal do eu é simplesmente uma meta. Uma meta que a gente aspira para resgatar parte do nosso narcisismo. Sendo que essa meta, ela não é necessariamente qualquer meta, qualquer objetivo de vida. Ela é uma meta necessariamente ligada a coisas valorizadas pelos nossos pais. Vai ser médico,
vai se casar com um príncipe, vai se casar mais nova que eu, vai ser um pegador, certo? O ideal do eu corresponde a essa meta, necessariamente ligada aos ideais paternos e necessariamente ligada a coisas socialmente e culturalmente valorizadas. E isso é o mais importante, se eu conseguir realizar, eu vou me sentir extremamente amado pelos meus pais. O ideal do eu, portanto, corresponde a uma meta que a gente traça para a gente, inspirada na fantasia dos nossos pais, e que, se eu atingir essa meta, eu vou ter parte do amor deles de volta. Exemplo. Quando a gente tem uma grande conquista na vida, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ligar para nossa mãe. E a gente, muitas vezes, assim, passou num pós-doutorado e a nossa mãe nem sabe o que é isso, mas a gente liga para ela ficar feliz. Até, inclusive, quando os nossos pais faltam, já são falecidos, e a gente conquista uma coisa nova, a gente pensa, ai, como a minha mãe reagiria se ela soubesse disso, né? O ideal do eu é sempre algo socialmente valorizado, inspirado na fantasia, nas fantasias parentais, e que se eu realizar, eu vou fantasisticamente, nas minhas fantasias, resgatar parte desse amor. A realização de um ideal do eu também corresponde a um narcisismo secundário, para diferenciar do narcisismo primário da infância. Por quê? É diferente você resgatar parte do prazer narcísico porque você conseguiu comprar um apartamento, de você se achar o centro das atenções, fazendo a maior bagunça com os seus brinquedos e todo mundo aplaudindo. É diferente o narcisismo que surge de uma conquista profissional do narcisismo oriundo de uma criança que tem tudo para si e que chora quando é contrariada. Certo? Todas essas realizações do ideal do eu correspondem a um narcisismo secundário. E o ideal do eu é necessariamente diferente do eu ideal, que é a imagem idealizada da gente. Enquanto o ideal do eu é uma meta que a gente tenta alcançar ao longo da vida. O ideal socialmente valorizada, certo? O eu ideal é a imagem perfeita que a gente tem de nós mesmos. O ideal do eu é aquilo de culturalmente valorizado que eu vou traçar como objetivo de vida mesmo, para mim, para eu resgatar parte do amor que eu perdi. Uma cilada, tá? Por quê? Porque sempre quando a gente se compara a esse ideal, a gente entra num déficit narcísico. Algo que ele fala que no senso comum se chama uma baixa autoestima. Tipo, eu quero ser um psicanalista famoso.
mas eu estou ainda no primeiro período da faculdade. Se eu estou no primeiro período da faculdade já imaginando o quão famoso psicanalista eu vou ser, eu estou ferrado, porque eu estou muito distante desse ideal. E eu vou passar a minha vida toda tentando fantasiar como seria a minha imagem com esse ideal realizado. Se eu tenho como meta, como ideal, ser um pegador, pegar 100 numa festa, mas eu não consigo nem falar de tão tímido que eu sou, eu vou estar sempre em déficit em relação a esse ideal. Eu vou gastar horas e horas no meu dia fantasiando quanto a minha vida vai ser perfeita com esse ideal realizado, mas eu vou estar sempre em déficit com esse ideal que eu traço para mim. Se eu traço como meta ser presidente da ONU, mas eu não consigo nem passar no Enem, né? Eu vou estar sempre muito aquém, né? Com uma autoestima baixíssima em relação a esse ideal. E fantasiando, fantasiando, fantasiando 1 trilhão de imagens ideais de mim, presidente da ONU. Imagens essas que vão estar sempre em déficit com aquilo que eu efetivamente sou. Grande parte dos problemas que a gente trata na clínica são referentes a esse extremo distanciamento narcísico entre um eu efetivo e uma imagem idealizada de si, um eu ideal, no caso de um ideal do eu ser finalmente alcançado, de uma imagem, entre uma imagem real, nossa, né, e uma imagem idealizada, no caso da nossa meta de vida ser finalmente alcançada. E o Freud não para aí. O Freud vai falar de um outro modo de resgate do nosso narcisismo. Modo esse que está presente nas próprias relações amorosas, nos próprios objetos de amor que a gente escolhe para nós mesmos. O Freud vai falar, num dos momentos mais lindos do texto também, que a gente se apaixona, que a gente escolhe os nossos objetos de amor a partir de 5 condições. Há 5 coisas que me fazem me apaixonar por alguém. Na verdade, ele fala de 6, mas é que uma não interessa muito para a gente, não. Tá? Primeiro de tudo, eu posso me apaixonar por alguém que me alimenta. Sendo que o alimento é tido num sentido o mais metafórico possível. Eu me apaixono por alguém que me alimenta, certo? E daí a mãe funciona como um protótipo, né, de todas as mulheres e homens que eu vou amar ao longo da minha vida. Segundo, eu me apaixono por alguém que me protege. E aí, a proteção também entra num sentido metafórico. E o pai funciona enquanto um protótipo.
dessas mulheres e homens que eu vou amar ao longo da minha vida. Então eu me apaixono por alguém que me alimenta, eu me apaixono por alguém que me protege, e o Freud fala, eu também posso me apaixonar por alguém que é alguma coisa que eu fui. O exemplo que ele dá em outro texto também é ligado ao narcisismo, que se chama Escritores Criativos e Devaneios. Ele fala de um sujeito que está indo para uma entrevista de emprego, né? E aí fantasia uma relação de amor com a filha do futuro patrão dele, né? Ele não só é aceito na empresa, como ele passa a ser amado pelo patrão, passa a subir na empresa, a conseguir degraus cada vez mais altos no trabalho, e aí lá pelas tantas ele vira o homem de confiança do patrão, se casa com a, com a filha, né, para finalmente conseguir ter uma família feliz. Eu esqueci de dizer no início do exemplo que ele é um órfão, tá? Aí, ou seja, um órfão fantasia amar alguém que tem uma família feliz, tal qual ele teve um dia, tá? Eu me apaixono por alguém que é alguma coisa que eu fui. 4. Eu me apaixono por alguém que é alguma coisa que eu sou. O exemplo que ele dá é um pouco infeliz, de sujeitos homossexuais masculinos, tá? Que se apaixonam por rapazes muito parecidos consigo mesmo. Tá? Que é claro que isso acontece no mundo homossexual, é uma coisa relativamente até comum, né? Nós nos apaixonarmos por alguém extremamente parecido com a gente em vários aspectos, mas não é uma regra, tá? O Freud coloca mais ou menos como uma regra. Esse é um momento do texto que não é lá muito bacana, mas fica a ideia de que eu me apaixono, que eu posso me apaixonar por alguém que é alguma coisa que eu sou. 5ª e mais comum de todas, eu me apaixono por alguém que é alguma coisa que eu gostaria de ser. Ou seja, por alguém que realizou o ideal de eu que eu traço para mim. Se eu tenho como ideal ser um grande professor, eu vou me apaixonar facilmente por alguém que é um grande professor. Se eu tenho como ideal do eu ser uma pessoa muito amada, muito querida por todo mundo, eu vou me apaixonar por pessoas que são muito amadas e muito queridas por todo mundo. Então, galera, se eu me apaixono por alguém por alguém que me alimenta, por alguém que me protege, por alguém que é alguma coisa que eu fui, por alguém que é alguma coisa que eu sou, e por alguém que é alguma coisa que eu gostaria de ser, por quem eu sou apaixonado no final das contas, por mim mesmo. É o ápice do texto. É o ápice do texto. Muitas vezes a gente está chorando por um objeto de amor. E isso é narcisismo. Porque o outro que a gente se apaixona, nada mais é do que um sucedâneo de nós mesmos. O amor que a gente tem pelos outros nada mais é do que um sucedâneo do amor que a gente teve na infância
por nós mesmos. Certo? E para terminar a exposição, vale a pena a gente se centrar também um pouco nesse quinto caso de apaixonamento, que o Freud nomeia como mais comum e que corresponde a eu me apaixonar por alguém que eu gostaria de ser. Tá? Ele não vai desenvolver esse tema no texto do narcisismo, mas ele vai desenvolver esse tema num texto que eu falei, que é sucedâneo ao narcisismo e que se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Tá? Texto esse no qual ele vai falar em um capítulo da supervalorização dos objetos de amor. Pela extrema idealização que a gente mantém aos nossos objetos de amor. A gente acha o objeto de amor como sendo aquilo que há de mais importante no planeta. A gente se coloca como extremamente humilde em relação aos nossos objetos de amor. A gente se coloca como extremamente servil aos nossos objetos de amor idealizados. E a gente não para de pensar em quem a gente ama. Aqui, a princípio, a balança libidinal está toda pesando para o objeto. Né? O sujeito ele é completamente humilde diante do objeto. O sujeito ele é completamente servil ao objeto. O sujeito não para de pensar no objeto. E o Freud fala em psicologia das massas e análise do eu. Ora, parece meio óbvio que esse objeto está representando um ideal do eu não atingido pelo sujeito. O que é o ideal do eu? Eu expliquei para vocês uma meta que eu traço para mim e que, se eu realizar, eu vou ser plenamente feliz e me achar completo. Certo? Muitas vezes acontece desse ideal do eu ser substituído por uma pessoa que realizou esse ideal. E aí eu me apaixono por alguém que eu gostaria de ser. E eu vou manter com essa pessoa a mesma relação que eu mantenho com os meus ideais. Eu não sou extremamente humilde em relação à minha imagem idealizada? A comparação entre aquilo que eu sou e aquilo que eu fantasio ser, caso eu realize esses ideais, não faz corresponder a uma imagem extremamente humilde diante da outra? Se esse ideal é substituído por uma pessoa, eu vou ser humilde em relação a essa pessoa. Quando eu construo um ideal do eu para mim, eu não fico pensando 24 horas por dia em como vai ser a minha vida se eu realizar esse ideal? Quando uma pessoa assume esse lugar de ideal, eu vou passar 24 horas do meu dia pensando nessa pessoa. Eu não sou extremamente servil ao meu ideal, eu não faço de tudo, só pensando nele, só fixando nele.
Se uma pessoa assume esse lugar, eu vou ser igualmente servil a essa pessoa. Institui-se aí o que o Freud chama de uma massa. Ou seja, uma série de pessoas que se identificam entre si por idealizarem e supervalorizarem o mesmo líder. Todos completamente humildes em relação a esse líder, todos igualmente servis em relação a esse líder e todos apaixonados e sugestionáveis por esse grande líder das massas. Esse líder das massas pode ser um político. Esse líder das massas pode ser um cantor midiático. Esse líder das massas pode ser um influencer do YouTube. Qualquer um que sirva de polo idealizatório para uma série de sujeitos apaixonados, servis e humildes diante deles. Tá certo? É isso que eu queria trazer para vocês, tá? Esses são os principais pontos do texto sobre o narcisismo, não só do texto do narcisismo, mas também do texto que antecede a ele, como sendo os 3 ensaios, e do texto que, em teoria, sucede a ele, a Psicologia das Massas, tá? E agora a gente vai passar um pouco para as perguntas de vocês, para quem quiser fazer alguma pergunta. Hudson, quer falar alguma coisa antes? Não, Ricardo, tudo bem. Eu agradeço sua fala. Vamos passar para as perguntas, né? Vamos lá. Professor, quando a majestade, o bebê, está lá no narcisismo primário, e aí vem a castração, não é isso? Da castração, aí depois se desenvolve lá o narcisismo secundário. Como fica a questão da psicose nessa relação aí do narcisismo? Parece que não se acaba, né? Parece que eu posso pensar assim, que aquele narcisismo primário ele continua. Oi, Ana Cláudia, eu vou responder freudianamente, tá? De acordo com o texto do Freud. Como eu disse para vocês, um dos motivos que levou o Freud a escrever o narcisismo foi uma análise dos delírios esquizofrênicos relacionados ao fim do mundo, tá? O mundo, ele é tão desimportante que ele vai acabar amanhã. E por que que o mundo é desimportante? Porque o meu investimento está todo ligado a mim, tá? A balança libidinal está completamente desequilibrada. Os pseudópodos da ameba não fazem isso, ficam assim o tempo todo, tá? O Freud foi percebendo que enquanto uma histérica, um obsessivo se derretiam por objetos de amor, tá? A questão da paranoia,
a questão da esquizofrenia era uma questão propriamente narcísica. Tá? No caso da paranoia, um eu superinflado, um mega narcisismo, tá? E que faz com que eu seja tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que tem alguém me perseguindo, né? Ou melhor, que está todo mundo me perseguindo. E no caso da esquizofrenia, alguma coisa ligada a algum problema em relação à própria constituição desse eu e a uma vivência desse corpo enquanto despedaçado. Tá? Lembrando que o Freud construiu essas concepções não sobre a esquizofrenia e a paranoia, não necessariamente atendendo pacientes esquizofrênicos e paranoicos. Quem atendia era o Jung. Tá? O Freud conversava com o Jung a respeito disso, né? E também ele tinha analisado 3 anos antes o livro de memórias do presidente Schreber, que era um caso de paranoia. Tá? Mas freudianamente a gente pode responder que sim à sua pergunta. Tá? Com base nos limites desse texto, é claro que a psicose vai ser algo mais desenvolvido pelo Lacan, por alguns outros pós-freudianos, tá? Mas a nível do texto sobre o narcisismo, a resposta seria sim. Tá? Psicóticos teriam um certo problema, uma certa questão narcísica, tá? Paranoicos tendo um narcisismo mega inflado e esquizofrênicos com alguma questão em relação ao despedaçamento de si. Tá? Obrigada. Mas, de nada, Ana Cláudia. Ai, peraí, cliquei em algo errado. Mas... Ricardo, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando, fulano é narcisista, fulano é narcisista. Mas esse conceito, eu tenho muita dificuldade de ligar a psicanálise, assim. O que seria exatamente esse narcisismo tão corriqueiro de hoje em dia? Teve um dia... Bom, primeiro de tudo, a gente fala que fulano é muito narcisista, Beltrano é muito narcisista, igual a gente fala assim, não sei quem é muito recalcado, não sei quem é uma histérica, o nosso inconsciente, o teu inconsciente, o meu inconsciente, a gente fala isso direto, né? Mas... E essas concepções comuns, ao mesmo tempo que elas acertam em alguma coisa psicanalítica, elas têm a ver com algumas concepções psicanalíticas, elas também passam um pouco distantes. Eu vou contar uma história que eu tive um dia na praia. Tá? Eu estava na praia de Copacabana, era um dia de semana, praia completamente vazia, né? Eu estava de férias e só tinha eu e turista na praia, eu e turistas na praia, né? E 2 meninas estavam sentadas do meu lado. Foi o tal do verão da época do pau de selfie, tá? Cara, elas 2 pegaram aquele pau de selfie, ficaram de costas para o mar de Copacabana, tirando 1 trilhão de fotos das 2. Mas assim, por uns 35, 40, 45 minutos, elas 2, turistas, na praia de Copacabana, tirando um mundaréu de fotos delas 2. Cecília, enquanto elas tiravam fotos, por 2 vezes surgiu no céu um arco-íris lindo e elas não viram, porque elas estavam todas voltadas para elas próprias. Tá? Isso ilustra, né, o que esse senso comum, ou pelo menos o que eu entendo, o que o senso comum chama de narcisismo.
tá? Sujeitos super voltados para si próprios, e isso guarda uma certa concepção da psicanálise, uma certa concepção parecida com a da psicanálise, certo? Mas vivenciando isso como um excesso, de uma forma extremista, vivenciando isso como um espetáculo. Eu acho que é um pouco isso que você está falando, de espetáculos narcísicos. Né? Livros de autoajuda que falam você pode, você consegue, faça isso, faça que você. Nesse ponto, a proposta é exatamente oposta à da clínica psicanalítica. Tá? A clínica psicanalítica jamais pode ser concebida como uma clínica de inflação narcisista. É justamente o contrário. A gente vai partir do pressuposto de que grande parte dos nossos problemas existem por conta de uma recusa em abandonar o narcisismo e de uma proposta de manter esse narcisismo a todo custo. Só que, Cecília, o meu narcisismo é incompatível com o seu. Então é óbvio que isso vai trazer atrito, é óbvio que isso vai trazer sofrimento, certo? E muitas vezes a gente acaba procurando uma análise justamente por conta disso. Muitos dos nossos problemas se resolvem quando a gente decide parar de inflacionar o nosso eu e elaborar um pouco as nossas questões narcísicas. Ninguém jamais vai deixar de ser narcísico. Ninguém jamais vai deixar de ser muito narcísico. Mas espetáculos em torno de nós mesmos é uma coisa que, sei lá, a gente pode dar uma elaborada bacana aí e ver o quanto que isso pode aliviar um pouco a nossa angústia e o nosso sofrimento. Tá certo? Ricardo. Pera aí. Alguém falou Ricardo Dado, parece... É Álvaro? Álvaro. Não, Álvaro, você deve estar com 2 janelas abertas. Vai, fala. Continua. Continua. Eu vou passar para a Marta, Álvaro. Você deve estar com o celular e o computador ligado, você deve estar com duas janelas abertas, é só fechar uma delas, tá? Vou passar para a Marta. Boa noite, me ouve? Então, a minha dúvida é em relação a quando você falou que uma das motivações, digamos assim, de uma pessoa se apaixonar por outra, né, escolher outra como objeto de amor, seria uma certa buscar o que tem dela mesma, né? Eu não sei se eu estou com um pouco de dificuldade de reproduzir. Então, na verdade, ela estaria procurando muito do que há nela mesma em outra pessoa, certo? E aí eu fiquei um pouco na dúvida em como isso conjuga com o fato de que a gente busca também, né, no caso das mulheres, buscaria um parceiro que muito tem a ver com o pai ou quem fez a função paterna, e no caso dos homens, que buscariam a mãe.
E aí eu fiquei assim com essa dúvida, porque não parece casar muito na minha cabeça. Ao mesmo tempo, a gente procura uma pessoa que tem muito da gente e tem muito do que a gente gostaria de ser, e aí a gente procura também os nossos pais. Isso tudo está misturado, é isso mesmo? Ou aí fiquei pensando nessa relação. É boa pergunta. Bom, primeiro de tudo, o Freud fala de complexos de Édipos positivos e negativos, tá? No sentido de ser extremamente normal e comum que um menino se apaixone tanto pelo pai e pela mãe, e que uma menina se apaixone tanto pelo pai e pela mãe, e procure, mesmo o menino sendo heterossexual, procure características do pai na mulher que ele vai amar. E a menina, mesmo sendo heterossexual, procure características da mãe no homem que ela vai amar, tá? Existem dois modos, Marta, de se responder a essa pergunta. O primeiro eu responderia pelo que está no texto do Freud. O segundo foi alguma coisa que eu pensei ouvindo a sua pergunta, porque a gente sempre elabora também coisas a partir das dúvidas de vocês, tá? No texto, Freud fala de dois modos de eleição de objeto de amor. O modo anaclítico e o modo narcisista. No modo anaclítico estão aquelas duas primeiras pré-condições. Eu vou amar alguém que me alimenta, no caso o protótipo sendo a mãe, e eu vou amar alguém que me protege, no caso o protótipo sendo o pai. No modelo narcísico, eu vou me apaixonar por alguém que é alguma coisa que eu fui, é alguma coisa que eu sou, ou é alguma coisa que eu gostaria de ser. Então, o Freud, num primeiro momento, faz exatamente essa divisão que você faz, tá? De modo que eu possuo 3 objetos de amor originais. O meu pai, a minha mãe e eu mesmo. Certo? Só que, se a gente for parar para pensar que eu amo alguém que me alimenta e alguém que me protege, mesmo o amor anaclítico também é narcisista. Tá? Porque eu vou amar alguém que faça tudo para mim. Esse é o modo de é a resposta que eu daria baseada no texto, tá? Ouvindo você falar, qual é a sua pergunta, tá? Como conjugar o amor pelo pai e pela mãe com um amor narcisista? Tipo, a gente ouve falar que a gente procura nos objetos que a gente ama características do nosso pai e características da nossa mãe, tá? Como é que a gente pode dizer que todo amor é narcisista se a gente também está procurando características do nosso pai e da nossa mãe? Nós somos um emaranhado, uma junção extrema de características dos nossos pais, tá? Do nosso pai e da nossa mãe. Tá? A gente tem exatamente os mesmos trejeitos do nosso pai e da nossa mãe. A gente tem a mesma voz do nosso pai e da nossa mãe. A gente tem a mesma postura do nosso pai e da nossa mãe. A gente tem os mesmos sofrimentos que o nosso pai e que a nossa mãe. O Freud vai falar, Marta, em O Eu e o Isso, que o eu é um precipitado de identificações com objetos perdidos. De modo que quando a gente perde um objeto de amor, uma solução para o luto bacana é a gente se identificar com esse objeto. Se a gente já amou o nosso pai e já amou a nossa mãe e perdeu esses 2 objetos, você pode escrever que a gente vai estar identificado com eles também. Então, é o mesmo amor.
é do mesmo amor que se trata, tá? É isso. Álvaro, já está bem aí? Sim. Resolvido. Diante de tudo que você disse, o narcisismo é algo que constitui o sujeito, né, inevitavelmente, e estaria, não é um sintoma, mas estaria na raiz de sintomas. Então, o narcisismo é um mal necessário, tá? É um mal necessário, a gente precisa constituir um eu, esse eu vai ser necessariamente narcisista, tá? E aí está a origem de todas as dores e delícias que a gente vive, tá? Aí está a causa de quase todos os nossos problemas, mas também de todas as coisas maravilhosas que a gente faz, tá? E de todos os sofrimentos que a gente vive. Eu sou um psicanalista bem radical nesse ponto, tá? Eu acho que grande parte dos problemas que a gente se queixa em análise são ligados ao narcisismo, tá? Mas, assim, a grande parte, assim, é uma parte absurda, tá? São questões que é só a gente dar uma elaborada nesse narcisismo. É só não, porque a gente pode levar uma vida inteira para não conseguir fazer isso, tá? Mas é só a gente elaborar isso um pouquinho que o sofrimento e a angústia vai cedendo, tá? E é muito bom quando isso acontece. É muita angústia que cai por terra, tá? Gustavo? Oi, Ricardo, tudo bem? Você estava falando, né, da construção do narcisismo primário, que vem através do eu idealizado, né, pelo olhar do outro, né, e o olhar no sentido não só de foco, mas no geral, né. Aí eu fico pensando no narcisismo, né, secundário, e se é necessário ter o olhar do outro para ele se estabelecer. Por exemplo, a pessoa tira várias selfies, né? Tipo, tem um traço narcísico aí, mas postar essas fotos, mostrar para o outro, isso aí isso que me confunde, assim, isso está atrelado ao narcisismo ou isso tem outra questão aí envolvida? Bom, boa pergunta. O narcisismo secundário, Gustavo, é necessariamente um narcisismo ligado ao outro, tá? De modo que tirar um bando de selfie e não publicar para ser muito amado não faz sentido nenhum, né? Tem aquela piadinha clássica, né, do cara que vê o gênio da lâmpada, né, aí pede para transar com a Sharon Stone, sei lá, com alguma mulher de Hollywood do cinema, e depois pede para o gênio trazer o melhor amigo dele para falar, pô, transei com a Sharon Stone, sabe? São satisfações que a gente... O narcisismo secundário envolve satisfações de amor do outro, de ser amado por outro. O narcisismo primário também, tá? Envolve esse amor do outro, tá? Mas são coisas diferentes, porque o outro, de fato, está presente desde o início, tá? Mas é como se no meu narcisismo primário eu fosse necessariamente amado pelo outro, depois eu vivencio situações de perda desse amor e vivencio uma série de situações ligadas ao narcisismo secundário que envolve necessariamente o ser amado.
Tem alguns momentos do texto que o Freud vai falar, inclusive, de pessoas que têm como objetivo da vida sexual serem amados e que se satisfazem só com isso. Só em ser amado, é um pouco isso que a gente vê nas redes sociais. Se a gente posta qualquer foto, a gente quer saber quantas curtidas a gente teve, né? Não importa se é desses árabes aí do Instagram ou de qualquer outra pessoa, né? O que vale é a quantidade de curtida que a gente tem, influências digitais, né? E toda essa questão. O narcisismo necessariamente envolve o amor do outro, mas o secundário é uma tentativa de recuperação desse amor perdido. Tá? É isso. Então, para um neurótico, o narcisismo não sobrevive, digamos assim, sem o outro. Agora, para um psicótico, sim. Olha, não sei. Para o neurótico, não sobrevive. Eu acho que para o psicótico também, até porque esse nível de psicose descrito no texto do Freud é uma coisa, esse grau de psicose é uma coisa um tanto quanto problemática, né? Por isso que eu tomei o cuidado para Ana Cláudia, eu falei, eu vou responder como está no texto do Freud, freudianamente, tá? Mas neuróticos sofrem por falta do amor do outro, tá? E do porquê e de perdas narcisistas vinculadas a essa falta de amor no outro. Sim. Muito obrigado. De nada. Próximo. Professor, boa noite. Oi. Tudo bem? Então, diante da sua exposição aí, né, que ficou assim bem claro para a gente a influência do narcisismo, né, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos analisantes, a gente pensa que tudo que está ocorrendo, né, esse excesso que a gente vê hoje nas mídias sociais, esse excesso de exposição, de alguma forma estaria também sincronizado com a nossa natureza, né? Quer dizer, por mais que a gente enxergue muitas vezes coisas muito desagradáveis ou ruins que possam ser nocivas, eu acho que ela também responde muito a uma necessidade humana, né, nossa. Então, assim, me fez pensar até a crítica exagerada que a gente faz disso, né? Até que ponto a gente não está vivendo o mundo narciso ideal, né? É isso. É só, Ricardo, uma coisa um pouco complicada. É complicado falar de natureza em psicanálise, tá? Mas eu entendi a sua pergunta. É como se fosse... A gente critica tanto essa exposição nas redes sociais, a gente critica tanto esses ídolos midiáticos, mas, por outro lado, é inevitável que seja assim. Tá? Não por uma constituição natural ligada a uma natureza, mas pela própria constituição de nós sujeitos pela linguagem. Né? É o que eu respondi para o Álvaro, é um mal necessário. Tá? É imprescindível que os nossos pais falem para a gente que a gente é um príncipe, que a gente é o centro das atenções, que nós somos as pessoas mais importantes do mundo, tá? Tudo isso diz respeito a uma constituição não da natureza, mas da linguagem, né? Porque a psicanálise vai partir do pressuposto de que nós somos sujeitos de linguagem, tá?
é inevitável que isso vá redundar em espetáculos completamente narcisistas. Sim, eu gostei disso que você trouxe. A gente reclama de uma coisa que é assim, acabou, e que não tem muito jeito, né? É isso. Eu queria só perguntar mais uma coisa. Essa condição narcísica, né, que não é uma condição, mas na verdade é um, é um processo, né? Uma coisa que faz parte da nossa estrutura, né, da criação do sujeito. Ela também responde, de alguma forma, a essa condição que a gente nasce, né, totalmente indefeso, né? Quer dizer, ela é muito importante para que isso possa ser superado, né, de alguma forma. Ela é muito importante para que isso não seja superado, porque Isso. assim, primeiro de tudo, esse desamparo, ele nunca vai ser superado, tá? E, Ricardo, ao mesmo tempo que a gente pode se defender desse desamparo por uma construção narcísica de nós mesmos, tipo, eu sou forte, eu consigo, eu posso, ao mesmo tempo que isso é uma defesa espetacular frente a esse desamparo, também é uma defesa extremamente precária, porque não tem nada mais suscetível de desmoronamento do que o nosso narcisismo, né? Tipo, eu lembro de um dia que eu estava tentando correr no calçadão, né? E eu correndo, aí me fantasiando, assim, tocando carruagens de fogo, sabe? Eu ganhando, estava na época do Pan-Americano, eu ganhando o ouro Pan-Americano, e aí eu sou ultrapassado por uma velhinha andando a 0,0001 km por hora. Isso acontece a todo momento na nossa vida. Então, ao mesmo tempo que o narcisismo ele serve como uma defesa, como um antiparo para isso que é aterrorizante, que é uma condição de desamparo, ela é uma defesa também, ao mesmo tempo que maravilhosa, ela também é precária nesse sentido, porque o meu narcisismo já foi desmoronado, acho que umas 56 vezes só no dia de hoje, entende? E a gente sempre vai tentar se reconstruir do ponto de vista narcísico e vai ser sempre vai sempre desmoronar. A proposta não é construir defesas mais rígidas, não, pelo contrário, né? Mas talvez seja mostrar que esse narcisismo tem dois lados, né? Porque você pode se achar a pessoa mais importante do mundo e surgir um coronavírus e, sabe, e te destruir em 2, 3 dias, né? Você pode se achar a pessoa mais importante do mundo, né? E aí tá lá no seu Instagram, no seu Facebook, alguém postando uma conquista maior do que a sua, sabe? Então acaba sendo uma defesa com essa faceta de ser uma defesa bastante precária também. Tá? E todo narcisista desmorona. Todo mundo que é muito narcisista acaba desmoronando. Se você vê assim uma paranoiazinha que nós temos por conta de uma competição com um outro que quer aquilo que é nosso, que a gente julga sendo nosso. Imagina se a gente for um galã da novela das 8, né? Com 1 trilhão de pessoas querendo aquilo que a gente tem, e dentro de uma coisa
um mercado completamente competitivo, né? Gustavo, não pode falar não, tá? Mas é por aí mesmo, tá? Que você está falando. E, sabe, assim, quanto maior for o nosso plano narcisista, entende? Mais tudo pode desmoronar por conta de qualquer besteirazinha, tá? É que o pessoal está fazendo piadinhas infames aqui no, no chat. Vai lá, Miriam. Boa noite, professor. O senhor falou sobre a paranoia, né, a esquizofrenia no campo da psicanálise. Eu estava pensando se seria, o que eu vou dizer, se estaria no campo da melancolia, né, um traço da melancolia no caso do sujeito que na infância, no desenvolvimento dele, ele teve prejuízos de investimento narcísico. E aí essa formação do eu ideal dele ficou prejudicada, e aí na busca, né, do ideal de eu, ele vivencia esse vazio, né, essa falta de perspectiva, enfim. Se isso, né, se a formação do eu ideal está linkado, né, na busca do ideal de eu, e aí como é que aconteceria isso? Não sei se deu para entender. Deu para entender um pouco, sim. Bom, um outro texto sucedâneo do Freud, do narcisismo, é o Luto e Melancolia, tá? Que é um texto que traz questões questões inacabadas, tá? E que há também uma certa questão a respeito da melancolia, uma certa discussão se melancolia é psicose, se melancolia é algo que não é nem neurose, nem psicose, mas é uma outra estrutura, se a melancolia não é uma outra estrutura, mas é um estado, né? Fato é que, assim, todos concordam que a melancolia ela é algo que se origina por uma identificação maciça com os objetos infantis, tá? Quando o Freud fala no eu e no isso que o eu é um precipitado de identificações, ele está querendo dizer que eu me identifico com diversos traços, né, de diversos objetos. No que eu perco um objeto de amor, eu me identifico com um traço dele. No que eu perco um outro objeto de amor, eu me identifico com outro traço dele, de modo que a gente acaba sendo um mosaico dos objetos que a gente já amou na vida, tá? O melancólico é aquele que reage a esse luto, que reage a essa perda de amor, fazendo uma identificação narcísica com esse objeto perdido, né? E assumindo de forma que o Freud fala, o objeto acaba se tornando um posseiro do eu, tá? O objeto acaba tomando conta do eu, e o eu passa a viver em função desse objeto identificado, incorporado em si mesmo, tá? É claro que isso vai trazer uma série de problemas ligados, tanto à questão da imagem ideal de si, certo? Quanto a questões ligadas a ideais do eu, tá? E é claro que isso tem uma série de desenvolvimentos ao longo do pensamento psicanalítico, mas assim como eu respondi para a Ana Cláudia, eu prefiro te responder nos limites do texto que a gente está trabalhando e dos seus textos sucedâneos. Tá? Mas a melancolia ela é um tema que despertou desperta ainda muita discussão, e não se tem um consenso
ainda sobre o tema, tá? Marta, você quer fazer a sua pergunta alto? Pergunta aí, é boa. Oi, a minha pergunta os movimentos de empoderamento de grupos, tipo o movimento feminista, por exemplo, eles podem ser vistos como baseados em algum narcisismo, em alguma medida? Sim, mas não totalmente, tá? É claro que há um grande narcisismo. Bom, primeiro de tudo, há movimentos feministas, homossexuais, negros, que lutam por um empoderamento, e há movimentos feministas, homossexuais, negros e etc., que não têm como objetivo de luta um empoderamento. Tá? Então fica um pouco óbvio que os primeiros possuem um grau de narcisismo muito mais excessivo do que os outros. Tá? Mas, por outro lado, Marta, não pode ser reduzido a esse narcisismo. Tá? A luta desses movimentos trazem um narcisismo muito grande, é óbvio. Tá? Algumas formações de resistência mais do que a outras, mas, como você falou, em alguma medida. Tá? A gente, porque tem muito psicanalista falando muita besteira por aí, tá? E muito psicanalista efetivamente reduzindo essa luta a uma luta falocêntrica, a uma luta narcisista. Não, é em alguma medida, tá? Vai lá, Marta. Não, só assim, complementando, porque esses movimentos talvez realmente, talvez eu pessoalmente, minha opinião é de que realmente não é tão narcisista, mas e esse movimento, digamos assim, do coaching, o pessoal do coaching é um pouco mais complicado, né, ou não? Eu trouxe uma palavra proibida Total, aqui, né, pra gente, total. mas Aquilo lá é totalmente voltado a um narcisismo. É você treinar as pessoas para serem senhoras de si, empoderadas, totalmente. Tá? Muitos desses movimentos sociais vão num rumo contrário ao do coach, tá? Mas o fato de ir num lugar contrário não significa que não tenha narcisismo, porque o narcisismo está em tudo quanto é lugar, né? É claro que em alguma medida há narcisismo, tá? Mas a gente não pode desqualificar eles por isso. Até porque a gente está falando, Marta, de pessoas que passaram por coisas terríveis na vida, tá? Que vivenciaram, como o Ricardo trouxe, situações de um desamparo extremo, tá? E para alguém que vivenciou isso, um laço narcísico com os outros é uma solução bem, bem, bem plausível, tá? É isso. Gustavo? Oi, Ricardo. Eu estava pensando aqui, você falou um pouco dos movimentos. A Marta, acho que foi a Marta que trouxe o movimento feminista e tudo mais, e você trouxe os outros movimentos, que são movimentos que não pertencem ao ideal do eu, né? E aí você me falou das formas, né, de amor do narcisista, que tem aquela que eu amo aquela pessoa que eu gostaria de ser. E eu fico pensando, para um homossexual, para um negro, para aqueles que são minoria no sentido de poder, né, nesse mundo falocêntrico, branco, europeu, essa coisa toda, como construir esse ideal do eu para aquele que o seu ideal do eu não se encaixa, né, na cultura, né?
É essa a minha questão, é essa a minha pesquisa, né? Homossexuais constituídos em meio a ideais de eu heteronormativos, tá? O Fanon tem um livro, Pele Negras e Máscaras Brancas, no qual ele fala de negros que se constituem enquanto tais com base em ideais do eu do branco europeu. Tá? Mulheres, a gente pode dizer que se constituem enquanto mulheres com base em ideais do eu ligados a um patriarcado, né? Uma masculinidade. É uma questão complicada, tá? Isso, assim, eu já separei pelo menos uns 4 anos de pesquisa para estudar só isso em relação a homossexuais masculinos, tá? Fora homossexuais femininas, os negros, né? Que estão aí para fazer as pesquisas deles também, porque eu também não vou ficar falando de sexualidade feminina quando em 2022 já tem muita mulher podendo falar aí sobre si mesma, né? É uma questão complicada, tá? É uma questão complicada, difícil, não tem uma resposta ainda, tá? Aqui no chat, a Adélia, algumas pessoas estão dizendo que o narcisismo não é alguma coisa necessariamente ruim, né? Concordando com o que eu falei, que o fato de haver narcisismo em movimentos sociais não deslegitima, é isso mesmo, foi isso que foi falado, né? Hudson, tem mais uma pergunta da Daniela, pode? Pode sim, para a gente encerrar, né? Estamos já passando do horário. Daniela, fala aí. Sim, eu perguntei no chat sobre a questão do boom das lives durante a pandemia. Você falou sobre a cultura do espetáculo. Enfim, se isso também não seria assim, um certo narcisismo, eu diria, em massa, né? Se seria isso, com a percepção? Traz um certo narcisismo, sim, a gente não pode negar, mas também não pode se reduzir a isso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que antes da pandemia eu sabia mexer no computador para ver e-mail e mexer no Word, tá? E eu fui um desses que, no desespero, com a ajuda de monitores, montei um curso de extensão sobre infância, juventude e família. E graças com uma série de lives com colegas meus, e graças a isso a gente começou a receber mensagens de pessoas do interior do Acre, tá? Que estavam assistindo ao nosso curso, do interiorzão do Rio de Janeiro, onde o conhecimento chega sempre um pouco problemático, porque a gente vive num país onde o conhecimento ele é centrado em Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, e se a gente quiser também pode falar até de Recife e Salvador, mas não das outras capitais, que dirá dos interiores, tá? Então, assim, eu vivenciei isso de uma forma narcísica. Claro, é muito bom a gente fazer coisas que traz sucesso, mas eu vou ser muito sincero para você. Essa satisfação narcísica foi o menos importante de tudo, tá? O que a gente estava num momento político complicado, tá? E levar a educação para os interiores do Brasil, pessoas que nunca poderiam vir para o Rio para assistir um colóquio, para Campinas, para São Paulo, isso é uma satisfação que traz um grauzinho de narcisismo, mas que traz um importar-se com o outro e de ver um outro bem satisfeito, tá? Sabe, assim,
de uma forma que escapa um pouco a uma satisfação puramente narcisista. Tá? Estou falando por mim, do Alok, Átila, sei lá. Átila eu sei quem é, Tereza Cristina, você falou no chat também. Né? É claro que tem muita gente que usou isso para pura exuberância e espetacularização narcísica, tá? Mas é um importante meio de transformação social, né? Essa aula, se ela, antes da pandemia, ela seria dada para 20, 30 pessoas, tá? Agora ela vai ser gravada e isso vai ser... É o conhecimento sendo transmitido, tá? Isso que você falou, vale a pena sempre a gente ponderar, porque nessa relação custo-benefício, né, que é a inclusão digital, a disseminação e também a utilidade pública, né, num momento de excepcional do social. Então, aí as individualidades e as subjetividades e o narcisismo incluído vai aparecer, mas em nome de outras coisas muito mais nobres, né? Eu não sei se é um narcisismo que vai aparecer de uma coisa... Eu experimentei uma sensação quando eu vi que pessoas do interior do Acre estavam me escrevendo, assim, sei lá, eu acho que quando a gente escreve um artigo e algum publica esse artigo achando que ninguém vai ler, e algum aluno do interior do Nordeste chega e fala que usou esse artigo para o TCC dele, a sensação que eu experimento eu não sei nem se é um narcisismo transposto, eu não sei, eu acho que é uma coisa, é um laço social, bem, é um sentimento, eu acho que a pandemia trouxe uma série de sentimentos diferentes, né, que passaram a aparecer por aí, tá? O Bruno Daniela está concordando, o Bruno está falando que é um pouco sublimatório, pode ser que a sublimação seja o nome disso, tá? Isso, a Ana Cláudia dizendo que isso tem que ser divulgado. Sim, é isso. Eu passei a pandemia toda assistindo aulas do Dunker, do Safatli, coisas que eu nunca... Pô, imagina comprar uma passagem para São Paulo a cada aula do Dunker e do Safatli. Aquilo foi uma delícia, entende? Foi bem bacana isso. Tá? Hudson. Obrigado, Ricardo, pela sua fala, pela sua disponibilidade também, né? Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que veio também. Dizer que a aula vai ficar gravada, né? A gente vai colocar na plataforma. E, mais uma vez, obrigado, Ricardo. Acho que o pessoal que está aqui também, a maioria está fazendo aula com você, né? Vai continuar contigo aí por mais um tempo. Bom. Tem gente das outras turmas também, que eu não vi há muito tempo. O Gustavo, a Miriam, a Ana Cláudia, a Liliana, né? Gente, Giovana, o Celo lá embaixo, Luiz, gente de outras turmas que estão aqui também. Pessoal que está em clínica, assim. É sempre um prazer, tá? É sempre um prazer. Eu falei de você, Cela. É que você está aparecendo aqui embaixo, eu fui na ordem, tá? É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer ensinar psicanálise, é sempre um prazer ouvir as questões dos alunos, que não são nem dúvidas, tá? São questões de altíssimo nível mesmo, tá? Que estão sendo trazidas. É um prazer imenso, são convites que eu aceito sempre instantaneamente, porque eu sei que vai ser bom e que não tem erro. Tá certo? Super obrigado. Obrigado, boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite.